Olá, estamos aqui com mais uma edição do ACAPcast com o Fala Parceiro e hoje o nosso convidado é o nosso parceiro Sicredi. Então estamos aqui com o Rodrigo, nosso vice-presidente, Tiago, que é o gerente da agência aqui da Sicredi Caruaru, e com o nosso amigo, colega, Clint, que é contador e vai falar um pouco do associativismo e do cooperativismo diante da Sicredi. Então fica aí ligado que vamos dar início ao nosso ACAPcast. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e aí vamos iniciar agora esse bate-papo aqui com os gerentes da Sicredi, gerente geral, gerente de segmento, e vamos debater um pouco, falar um pouco aí da Sicredi e o que a Sicredi pode vir a significar e agregar valor aqui para os contadores e para os clientes. Então, para iniciar, deixar vocês se apresentarem com mais detalhes para que a gente possa fluir nosso bate-papo. Sejam bem-vindos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Sheila. Para mim é uma satisfação poder estar participando do ACAPcast. Nunca tinha vindo aqui ao programa e me apresentando, meu nome é Tiago, sou gerente da agência da Sicredi Centro Pernambucana, já atuo na Sicredi há 10 anos, fiz agora recentemente, no mercado financeiro já há 20 anos, comecei lá em 2005, quando ainda existia o antigo Bandep, e de lá vieram mudanças de bancos, Bandep, depois veio o Banco Real, depois veio o Santander, onde ali eu fiquei um ano afastado do setor financeiro, acabei ali administrando algumas empresas da família e posteriormente ingressei novamente no setor financeiro através da antiga Unicred, onde posteriormente migramos de sistema, né, uma vez que a Unicred também é um sistema de cooperativa, então passamos para o sistema Sicredi, onde hoje, completos, no caso já tenho 20 anos, né, atuando no setor financeiro e 10 desses na Sicredi Centro Pernambucana. Então para mim é um prazer poder estar participando aqui do programa e estou por aqui. Bom, pessoal, meu nome é Clint, né, tenho muito orgulho de estar aqui hoje, tanto por fazer parte, assim, de ser associado da ACAP, né, como também tenho muito orgulho de ser contador. Já trabalhei em algumas outras empresas antes de trabalhar no sistema financeiro. Eu já trabalhei numa grande delicatessen como gerente, né, muita gente me conhece também dessa época, mas eu já estou há 10 anos no Sicredi, né, e estou apaixonado pelo sistema cooperativismo. Né? Por quê? Porque esse sistema cooperativismo, ele acaba beneficiando todo mundo, né? Não uma pessoa só. Hoje, eu sou gerente de serviço compartilhado, né? Então eu trabalho muito com essa parte de produtos e serviços. Isso ajuda muito quanto ao relacionamento tanto com os clientes como os associados e os contadores e contabilistas, né? Estou há 10 anos lá e também sou responsável pela parte de contabilidade de lá da Sicredi. Então isso ajuda muito, né? Tá nas duas pontas, ser contador e também tá dentro de uma instituição financeira cooperativa que traz soluções, produtos e soluções financeiras para os clientes e os contabilistas, né? Os contadores também. Eu chamo contabilistas assim porque não é só o pessoal só contadores, né? Mas todo mundo que trabalha com a parte de contabilidade. Perfeito. Agora só um detalhe, os dois são contadores, né? Então, quatro contadores. Forma da mesma instituição, né? Perfeito. Que bom, pessoal. Então vamos lá, iniciando para o pessoal interagir um pouco conosco, apresentar o que é o Sicredi, qual a missão da Sicredi e como a Sicredi está ali para auxiliar os seus associados. Quem pode começar? Excelente pergunta, Rodrigo. Falar do Sicredi, a gente tem que voltar bastante no tempo. Sheila, o Sicredi hoje ele tem mais de 120 anos de história. Ele foi fundado numa cidade chamada Nova Petrópolis, que inclusive é roteiro de viagem para muita gente que sai daqui do estado e vai visitar lá a parte sul do Brasil. Fica onde? Rio? Em Nova Petrópolis. Nova Petrópolis. E engraçado que a agência... Fica no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E engraçado que a agência pioneira, que foi intitulada dessa forma, ela ainda hoje existe. Inclusive é uma das maiores agências de um sistema financeiro cooperativo da América Latina. Então isso ainda existe e ainda está operando essa agência. E o Sicredi ele foi fundado partindo da seguinte ideia. Existia um padre suíço chamado Theodor Amstad. Esse padre ele era muito atuante nesse segmento de cooperativa, digamos assim, na Europa. E ele teve em visita lá na Alemanha, adquirindo mais conhecimento. E baseado nesse modelo de cooperativismo alemão, ele vindo para o Brasil, ele acabou implantando em parceria com agricultores,
com tecelões, com cooperativas, digamos, naquele município. E baseado naquele modelo, ele acabou fundando a primeira cooperativa de crédito que existe no Brasil, que é a que nós conhecemos hoje como Sicredi. Então, isso há 120 anos atrás. E como você bem perguntou, Rodrigo, a missão hoje do Sicredi é prestar soluções financeiras para os nossos associados de uma forma diferente dos bancos. Porque hoje o Sicredi, ele visa, obviamente, ter um lucro para poder sustentar a máquina, digamos assim. No entanto, não visa ter o lucro exorbitante que os bancos procuram. Então, hoje, a principal missão do associado do Sicredi, é prestar consultoria financeira com produtos e serviços para os nossos associados a um custo mais baixo. Trazendo para aqui, para Caruaru, a Sicredi Centro Pernambucana hoje, ela possui mais de 30 anos de existência, para ser mais exato, 31 anos. Foi fundada em parceria com um grupo de 37 médicos, esses médicos todos daqui da região, e com a ideia inicial de que estariam, no caso, querendo, todos eles com a mesma intenção de obter produtos ou soluções financeiras mais baratas. E hoje, após esses 30 anos, já somamos mais de 11.600 associados. Inicialmente, a Sicredi Centro Pernambucana, ela nasceu aqui em Caruaru e hoje a gente já atende em 8 municípios diferentes. Então a gente está bem expandido no Agreste Sertão. Uma evolução. Inclusive, minha primeira conta foi aberta lá, que não era Sicredi, era Unicred, porque como eu comecei na Unimed como menor aprendiz, que na época foi quando ela chegou também, então a minha primeira conta foi aberta na Unicred e até Coisa hoje boa. eu tenho. Coisa boa. E venho acompanhando a evolução, que eu passei um bom tempo Coisa boa. na Unimed e hoje, e o que eu acho interessante também é porque na época eu vejo que ainda hoje, inclusive o diretor-geral que faz parte e o plano de carreira que vocês também têm, que vão, a oportunidade é dada a vocês, Exato. né? E que a gente vê, ainda chega lá, tem pessoas que têm anos, tem a história que começou na Unicred e hoje está na Sicredi. Eu acho também muito interessante. Eu sou fã do, quando a gente fala associativismo, cooperativismo, é uma bandeira que a gente sempre está debatendo sobre isso, né? Que é justamente você unir pessoas para conseguir ali melhores resultados. E um bem comum, né? Então, você unir forças com o propósito de obter vantagens, no bom sentido, ganhos para aquela associação, para aquela comunidade, para aquela associação. Então, assim, quando fala em associativismo, cooperativismo, a gente sabe, a gente convive isso na CAP, então a gente sabe a importância que está em unir pessoas com um propósito, né, com um objetivo comum. Isso é que eu vejo assim de forma fantástica com vocês da Sicredi. E assim, Rodrigo, uma das coisas bem interessantes é porque o pessoal ainda não conhece muito bem o Sicredi, né? Acha que é só um banco para médicos e não é. Hoje a gente começou com médicos e hoje é livre admissão, então todo mundo pode ser associado, né? Acha que é só para os ricos e não é para toda uma classe. Hoje a gente tem tanto para grandes empresas como para pequenas empresas, MEIs, como para programas e voltados para o desenvolvimento da mulher, né? Então a gente tem vários nichos aí que ajudam muito a questão do Sicredi a ajudar esses grupos, tá entendendo? E assim, uma das coisas bem legais do Sicredi é o seguinte, é que claro que todo mundo visa o lucro, mas o lucro ele não é o principal objetivo, né? Porque, assim, quais são as diferenças do Sicredi para uma instituição financeira? Primeiro, a questão do lucro. A instituição financeira, ela é formada por um pequeno grupo de sócios ali, né? E o Sicredi não, todo mundo é associado do Sicredi, todo mundo é dono do Sicredi, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, quando tem a cooperativa, tem o lucro ele é rateado entre os sócios. No banco, não. No banco, esse lucro ele vai direto para o acionista. E às vezes o acionista não mora nem aqui na região, e não mora às vezes nem no Brasil, né? Tá fora. Então, do Sicredi não, o lucro do Sicredi é rateado e uma das coisas boas disso aí é o quê? É trazer desenvolvimento para a região, porque o dinheiro não vai ficar ali, o dinheiro o lucro da Sicredi Centro Pernambucana de Caruaru fica em Caruaru. Fomenta a região. Então fomenta o desenvolvimento do município. Outra coisa importante, os associados, né?
os clientes de outras instituições financeiras, quando foi que foi lá na instituição financeira que quis dar uma sugestão ou que quis dizer alguma coisa, ou teve alguma participação? Não tem. Eles que trazem as diretrizes como é, e você é cliente e aceita ou não. A Sicredi Centro Pernambucana não. A gente tem o quê? A gente tem o dono também como voz. Então, o dono, ele tem o direito a votar, ele tem direito na participação das decisões. Então, todo ano a gente tem um processo assemblear das assembleias, onde esses associados, eles têm essa questão de votar, né, de dar sugestão. O que é que eu quero para minha instituição financeira? O que é que pode ser melhor? Então, a gente tem esse diferencial aí. Perfeito. Muito bem apresentado. Agora, bora assim, trazer ao nosso contexto. Eu sou um pouco suspeito a falar, porque sou cliente, pessoa física, sou cliente, pessoa jurídica, e trabalho assim, utilizo bastante a Sicredi para indicar aos meus clientes. Em troca de quê? Em troca de nada. Eu acho que nesse momento não é o fator lucro, nem o fator comissionamento, nada. E sim o fator relacionamento. E aqui eu trago esse contexto para a gente falar um pouco e explicar para o pessoal como a Sicredi pode ajudar os contadores. No meu caso, essa comunicação que eu tenho com vocês, muitas vezes ligar só, estou com tal cliente, com tal perfil, que está pensando em tal operação, tem como vocês ajudarem, vocês vão lá, analisa, se propõe a ouvir esse relato e de repente até conversar com o cliente. Mas no contexto geral, o que é que vocês podem oferecer para a classe dos contadores agora? Falando diretamente. Isso é uma pergunta muito boa, né? Que é o seguinte, primeiro, uma das coisas também que eu esqueci de falar na outra pergunta, mas é o seguinte também, a gente também tem todas, o pessoal tem muito medo, porque a Sicredi é o quê? É uma factor, é uma financeira? Não, a gente é uma instituição financeira que também trabalha regulamentado pelo Banco Central e também tem as mesmas garantias que as outras instituições financeiras. Pelo FGCOP, né, Tiago? E pelo o outro é qual? Não, porque assim, dentro do sistema financeiro... FGC, né? Não, porque o FGC, no caso, eles são dos bancos. Isso. E as cooperativas, eles são, digamos, protegidas pelo FGCOP. Isso. O que vai diferenciar, na verdade, seria mais ou menos a nomenclatura, basicamente isso. É mais a nomenclatura. Mas o volume protegido, tanto no FGC quanto no FGCOP, seria de R$250 mil em depósitos por CPF. Então, isso vale também para as cooperativas. Muda basicamente a nomenclatura. Perfeito. Agora, respondendo essa pergunta que é bem interessante, assim, ultimamente com a inteligência artificial, surgiu muitas conversas que a contabilidade vai sumir, né? Não vai mais existir. Mas assim, a contabilidade ela precisa ser renovada. É óbvio que os clientes, né, dos contadores, eles precisam de uma renovação, porque muitos clientes veem muito o contador e a contabilidade como aquele cara que só emite os impostos e a folha, né? E a contabilidade ela tem mudado para ser uma contabilidade consultiva, né? Então, o que é que a cooperativa ela tem para ajuda, né? Primeiro que ela tem também essa parte consultiva. A gente tem um programa de educação financeira tanto para a pessoa física como para a jurídica, que ajuda muito. Porque a gente sabe que a maioria das empresas, assim, um dos maiores problemas das empresas é um problema financeiro, né? Ou é o acesso ao crédito, ou é a questão de controles financeiros, né? Então, o que é que a Sicredi hoje tem para ajudar nisso? A Sicredi tem mais de 300 soluções financeiras, mas o que é que tem de específico, né? A gente tem para as empresas, a gente tem um programazinho, né, que o nome é Organizador Financeiro. O que é que esse organizador financeiro faz? Ele faz todo o controle de entrada e saída de recursos das empresas. Há um custo muito pequeno, esse que é mais para micro e pequenas empresas. Então, ele faz todo esse controle de entrada e saída de recursos e essa conciliação bancária, e ele dá toda a lucratividade que as empresas precisam, porque a maioria das empresas, assim, a gente que é contador e a gente que tem expertise nessa parte de consultoria financeira sabe, é que o pessoal sabe muito o que é o faturamento, mas o lucro mesmo em si, as empresas elas não... O pessoal, se a gente perguntar aqui a 10 empresários qual é o seu faturamento, eles sabem, mas quando diz assim, o que sobra e o lucro, eles não conseguem enxergar. Então, uma das coisas boas é essa questão.
tanto da educação financeira que a gente tem, né, para dizer o que é receita, o que é despesa, o que é lucro. A DRE, a gente faz esses projetos, esses programas com as empresas e também com pessoa física, e também fornece essas ferramentas, tá entendendo? O que é que a gente tem, outra coisa muito boa assim, para os escritórios? Por exemplo, a gente tem alguns extratos que não precisam mais ser impressos, né? Isso aí todo mundo sabe. A gente tem alguns arquivos que os escritórios de contabilidade eles podem importar aquele arquivo e vai ter toda a movimentação financeira dos associados. Então, já é uma coisa muito boa na otimização dos escritórios. Dos lançamentos, né? Para recebimento, produtos de pagamento e recebimento. Para os contadores, o que é que eu tenho? Os contadores que trabalham com a emissão de boleto, a gente tem das menores taxas do mercado e a gente tem o sisteminha de controle disso aí. Que não só para a contabilidade, mas para as empresas também, eles também utilizam desse programazinho de emissão de boleto para controle financeiro. Então ali ele sabe quem pagou, quem não pagou, tá entendendo? Eles fazem esse controle. É um programa que tem dentro do próprio sistema. Dentro do nosso Internet Bank, né, que o pessoal usa, que eles podem fazer toda essa parte, a parte de contabilidade e a parte de empresas também. Né? Os boletos hoje são 100% por você, pela Sicredi. Todo o financeiro do meu escritório, a emissão é com aspecto tanto por taxa, a gente consegue uma boa taxa, como também a questão do gerenciamento dos boletos. A gente encontrou facilidade quando comparado a outras duas instituições que nós trabalhávamos. Ainda temos Você se refere à plataforma, no caso, a plataforma de emissão de boletos é a plataforma própria, perfeito. Ser simples que é isso que ele tá falando. E de fácil controle. Você complementando o que tu tá falando aí. Exatamente. Já no sistema de aceitação, alguns escritórios que trabalham com aceitação, ou os clientes dos escritórios que trabalham com esse produto de aceitação, e o que é aceitação? Não é só a maquininha, porque às vezes o pessoal pensa que é a máquina de cartão de crédito, mas hoje, depois da pandemia, a tecnologia deu uma avançada e a forma de pagamento e recebimento não presencial aumentou muito, né? Então o pessoal não precisa mais ir no estabelecimento não precisa mais na lotérica para fazer o pagamento nem o recebimento. Então a gente tem toda essa parte de tecnologia, tanto de maquineta, para os clientes dos associados que trabalham com restaurante, posto de gasolina e farmácias que precisam de uma maquineta integrada no sistema, né, que é o famoso TEF, né? E por que isso? Para que essa maquineta? Porque tem algumas áreas que o governo ele exige para evitar sonegação. Então ele quer que o cliente do associado do cliente do contador, que ele, na hora que o cliente dele passa o cartão, ele já saia o cupom fiscal, né? Então a gente tem o TEF, tem a maquininha também já integrada que emite nota fiscal e que facilita muito essa parte de bares de restaurantes, é muito, muito legal. Porque um exemplo, na maquininha ele faz todo o controle do pedido da mesa na maquininha. Então imagina, a gente lá tomando umazinha, que a gente gosta, né, tomar uma cervejinha oficial, já tô falando oficialmente aqui, né, véspera de feriado, a gente gosta de tomar uma cervejinha, então quando chega lá, o garçom faz o pedido na máquina de máquina cartões. Que no caso a Sicredi oferece essa máquina. Exatamente, na máquina de cartões já faz o pedido e faz o próprio recebimento. Né? Entendeu? Tem para as micro e pequenas empresas uma coisa boa, porque às vezes o micro e pequeno que está começando... E muito eles adquirem esse sistema por fora, né? E o micro e pequeno empreendedor que está começando, ele odeia taxa. Ele odeia custo. E não é que odeia, porque não comporta, a empresa não comporta. Então a gente tem uma solução que é o pagamento por celular. E não cobra custo nenhum. E o pagamento por celular ele é muito legal, porque aí o cliente ele instala um sisteminha lá do Sicredi e ele recebe pelo celular. No presencial a gente também tem um link de pagamento, porque depois da pandemia, e eu tenho alguns clientes também que eles trabalham, depois da pandemia eles trabalham muito para fora, vendem muito para fora, empresa de confecção. Porque o mercado, depois da globalização assim, do mercado interligado, você não vende só para Caruaru, né? O pessoal vende... Depois da pandemia mais que nunca. E depois da pandemia mais do que nunca. Abriu o mercado e veio várias tecnologias. Hoje, na realidade, o ponto físico é para dizer que aquela empresa ela existe e que não é fantasma.
Exato. Exatamente. E o ponto físico ele gera um custo muito alto. Então eu começo a vender para fora. E esse pessoal, como é que vai pagar? Né? Então a gente tem tanto o link de pagamento, né, que o link você pode mandar pelas redes sociais, o pagamento pelo WhatsApp, pelo Instagram ou por outra rede social, e-mail. Ou então você também pode ter o e-commerce, que é aquela pessoa que já tem uma coisa mais organizada e já tem aquela paginazinha na internet, que aquele CRM ou aquele, né, programazinho lá que faz a venda, e você pode ter já essa forma de recebimento através dessa plataforma. Então assim, é isso que eu estou dizendo. Hoje você não precisa contratar vários produtos em vários cantos, né? Que às vezes o pessoal fica procurando muito, pulverizando muito. Eu fico às vezes preocupado porque o cliente ele quer um cartão gratuito no canto, uma maquineta gratuita noutra, quer uma conta gratuita noutra, e aí eu fico pensando como é que eles operacionalizam isso, né? Como é que eles controlam o recebimento em diversas instituições, né? E o Sicredi não, o Sicredi tem tanto esses produtos como essa questão do relacionamento, e cada vez que eu me relaciono mais com o Sicredi, eu tenho taxas mais atrativas. Você entrou no ponto, né? Que é o que eu digo sempre para meus clientes. Muitas vezes na questão do banco bom, banco ruim, ou banco barato e banco caro. Muitas vezes é uma taxa de manutenção, mas o ponto forte é isso que você falou, é relacionamento. É você gerar relacionamento, e isso vocês têm um ponto forte, vocês conseguem abraçar bem isso, mas você gera relacionamento, você concentra todas as suas operações nessa agência, nessa cooperativa, você começa a gerar, eu acredito, um perfil de cliente ali, até para angariar melhores vantagens junto às agências. De fato, isso ocorre, é dessa forma mesmo. A movimentação do cliente, quando é centralizada no banco só, digamos com vocês, e ele começa, no lugar de pulverizar, centralizar, ele consegue obter esse perfil melhor de crédito? No caso, a gente costuma... o diferencial, vamos lá, entre um banco e uma cooperativa, nesse sentido que você está perguntando. Hoje a gente trabalha na pessoa física, por exemplo, com uma oferta combinada. A oferta combinada, na verdade, seria uma situação de taxa que é cobrada por mês para o associado, e para você ver, essa taxa seria de um valor de R$ 14,90, e essa taxa combinada com outros fatores, que aí entra muito nessa questão de que o associado que centraliza suas operações no Sicredi, essa taxa ela acaba sendo isenta. Então a gente já percebe que o Sicredi por si só já é uma instituição financeira barata, por se tratar de uma cobrança de R$ 14,90 que se refere à tarifa de manutenção da conta. Os bancos hoje eu acredito que não operam mais com uma condição dessa, e que a partir do momento que você começa a centralizar, por exemplo, seus investimentos junto ao Sicredi, automaticamente você alcançando um valor mínimo de investimentos, essa tarifa de manutenção ela já deixa de existir. Outra questão também é a utilização do cartão de crédito. Então, se você centraliza suas compras no cartão de crédito, você, dentro da oferta combinada, a anuidade do teu cartão também fica isenta da mensalidade, digamos. E isso vale para todos os outros produtos. No caso, por exemplo, do empréstimo, quanto mais você ter produto e serviço dentro da cooperativa, isso para a gente se chama, uma nomenclatura que a gente abrevia, chamado ISA, onde o seu ISA, sendo o ISA maior, isso vai gerar um critério de redução de taxa na obtenção do crédito. Então faz sentido esse argumento que quanto mais operação eu deixo na agência, tipo meus recebíveis, meu pagamento de despesa, utilizando DDA ali no banco, quanto mais eu centralizo ali, melhor eleva meu perfil de crédito junto ao banco. Perfeito, porque aí automaticamente o seu ISA subiu e ali vai existir algum critério no sistema, que é o que a gente chama de critério de redução, onde a sua taxa de repente pode ser diferente da de outra pessoa. E aí é onde entra também o sistema de precificação. Porque hoje os bancos e a gente não diferente, existe uma questão que o associado que ele possui um risco de mercado ou um rating de mercado baixo, ele tende a ter uma taxa baixa. Já aquele que apresenta um risco um pouco mais elevado, a taxa ela acaba acompanhando essa situação de alta na taxa de juros da operação de crédito. No entanto, o que é que favorece essa criação desse perfil? É justamente o ISA que o associado tem dentro do Sicredi. Então entende-se que quanto maior meu ISA, meu risco, isso logicamente não é obrigatório ser dessa forma, não é uma regra, mas em vias gerais, o que a gente observa no sistema é que quanto maior o ISA do associado, ele tende a ter um risco mais baixo, e risco mais baixo, taxa mais baixa.
Perfeito. Antes de entrar aqui numa próxima questão que foi levantada, você falou uma coisa que me chamou a atenção, que é parte de pessoa física. A gente está centrando muito em pessoa jurídica, até por causa do público em si. Mas para pessoa física, o que é que hoje a Sicredi também teria a oferecer, mesmo questão de banco, cartão de crédito, eu sou também suspeito a falar, é um dos melhores cartões de crédito que eu acredito que tem no mercado em relação ao acesso à sala VIP e também pontuação, mas eu vou deixar contigo para explicar um pouquinho aí para a pessoa física, desde a parte de investimento, que vocês também agora têm a parte do home break, mas o que pode falar aí para o pessoal lá em relação à pessoa física. Vamos lá. Como o cliente bem citou anteriormente, o Sicredi hoje ele possui mais de 300 soluções financeiras. Dentre essas soluções financeiras, atende tanto o público pessoa física quanto o público pessoa jurídica. A porta de entrada para a pessoa se tornar associado de um sistema cooperativo como o nosso, a Sicredi Centro Pernambucana, é a abertura da conta. Tá? Então é o primeiro produto que a pessoa adquire ao entrar no sistema de cooperativa. Quando ele está dentro do sistema, através da abertura da conta, ele vai ter à disposição dele esse leque de opções de produto e serviço. O associado ele pode ter acesso aos nossos cartões de crédito, como você bem falou, e assim, para a gente é até um feedback bem interessante, né, Clint? Quando a gente ouve relatos de associados que usam os nossos produtos e estão satisfeitos. Então a gente vai ter desde o cartão de entrada, que é o cartão de débito, que pode ser Visa ou Master, que é o que a gente costuma dizer de Visa Electron ou Mastercard Maestro. E vai ter o cartão mais arrojado, que seria o cartão recém-chegado, inclusive, na cooperativa, que é o Visa Infinity. Tá? Que é um cartão bem robusto e atende o associado não na questão das necessidades de compra, mas também de uma pessoa que, por exemplo, viaja muito e quer ter acesso a uma sala VIP. Né? Então, assim, é um cartão que ele é muito arrojado nesse sentido. Fora os cartões, a gente vai ter diversas linhas de crédito, onde o associado ele vai poder tirar um crédito pessoal para custear uma despesa momentânea e aí pode parcelar em até 60 vezes. A gente vai ter, no caso, o financiamento de veículo, que inclusive estamos em promoção de taxa, né? Inclusive de novembro a dezembro o Sicredi ele baixa as taxas das operações de crédito de financiamento de veículo naturalmente, digamos, sem o associado precisar ter um ISA muito elevado. Tá? Então isso aí já é uma prática do Sicredi ao longo de anos, essa campanha nesse período. Se de repente ele quiser financiar o imóvel, a gente vai ter um produto lá que é específico para aquisição de imóvel, que é o Procotista, onde o associado ele pode tanto adquirir o imóvel, quanto também fazer a aquisição para construção. Quantos por cento, Tiago? Até quantos por cento do imóvel? 70%? 80%? Veja, existe hoje uma regra junto à CMN, no caso nosso Comitê Monetário Nacional, onde eles fizeram uma reformulação desse produto. O Procotista, até o início do ano, para imóveis novos e usados, ele conseguia parcelar até 80% do valor do bem. No entanto, 4, 5 meses atrás, o próprio CMN ele reformulou esse produto para os imóveis usados. Os imóveis usados hoje, eles só podem ser financiados na ordem de 50%. Tá? Então, antigamente poderia ser financiado 80%, baixou para 60%, uma nova reformulação baixou agora mais para 50%. E os novos 70%, né, Tiago? Desculpa. Os imóveis novos 70%, né? E os imóveis novos 70%. 70%. Então o que é que acontece? Isso aí na verdade foi mais uma estratégia, acredito, isso aí já é uma opinião pessoal, onde eu acho que o intuito do governo nesse sentido é fomentar a construção de imóveis novos, porque isso aquece o mercado naquele setor. Que inclusive o feirão agora, ele teve um recorde de vendas. Perfeito, perfeitamente. De imóveis novos. Tudo imóveis novos nas plantas. E aí freando justamente no imóvel usado. Então o Procotista ele é um produto que ele serve para pessoas que são que têm contas ativas no FGTS com contribuições de pelo menos 3 anos. Tá? Então é um produto mais específico, apresenta uma taxa muito competitiva, posso falar aqui até com propriedade, inferior à Caixa Econômica. Que é uma da pergunta também, porque hoje muita gente centraliza que só pode financiar o imóvel, que é a maior opção, que é a maior rentabilidade, é a Caixa Econômica. E vocês têm esse produto mais baixo do que a Caixa. Com a taxa mais baixa do que o da Caixa. Específico para pessoa física ou tem... Para pessoa física. Pessoa jurídica tem alguma linha para financiamento de imóvel, não? Existem alguns créditos com garantia de imóvel, mas aí são capitais de giro, que aí tem critérios diferentes do financiamento, até pela questão da taxa e prazo. No entanto, serve para auxiliar a empresa na compra de um terreno, na compra de um imóvel construído. E aí, passando da linha de créditos, que a gente vai ter a infinidade, a gente pode passar aqui bastante tempo conversando a respeito de cada um, a gente vai ter a parte de seguros, onde a gente vai ter todos os seguros disponíveis no mercado, tanto para seguro de vida, seguro residencial, seguro empresarial,
seguro veicular, enfim, todas, seguros viagens também a gente vai ter. Vamos ter também a parte de consórcios, inclusive consórcios. A gente tem uma promoção que está vigente há 3 anos, onde a taxa de administração, de repente pode ter alguma pessoa que não saiba como é que funciona o consórcio, é a taxa que na verdade vai onerar, digamos, a parcela daquela operação. Então a nossa taxa de administração hoje, o nosso principal concorrente, apresenta uma taxa de 8%. Então entenda que 8% é a taxa que é cobrada em cima de todo o prazo do consórcio. E a nossa começa a partir de 5,6%. Então a gente já percebe que o nosso principal concorrente já tem uma taxa bem agressiva, mas a nossa continua sendo a menor. E passou isso, tem a questão de investimento, onde a gente hoje, para pessoa física e pessoa jurídica, vamos ter várias opções que vão desde a poupança, que ainda hoje é o produto mais procurado, né, pelo brasileiro. Só para vocês terem ideia, a poupança ela nasceu na época do Império, então por isso ela é tão conhecida e tão utilizada ainda hoje. Mas às vezes as pessoas procuram uma rentabilidade maior. E aí a gente vai ter diversos produtos, que vai desde a poupança até a própria renda variável, que a gente conversou agora há pouco, eu e o Rodrigo, onde aí o associado ele vai se identificar. Tudo isso a gente, para poder montar uma carteira estratégica para o associado, a gente vai precisar ter a avaliação do perfil do investidor. Isso a gente faz também no Sicredi. E passando da parte de investimentos, a gente vai ter tantas outras soluções, tais quais os bancos têm. E aí qual é o diferencial de você, tanto pessoa física ou pessoa jurídica, adquirir um produto na cooperativa? É aquilo que Clint também mencionou. Todo o lucro que essas operações elas dão para o Sicredi ele não possui um grupo de donos, que a gente chama de acionistas nos bancos. A gente vai ter sócios. E aí hoje, como eu havia falado, somos mais de 11.600 sócios. E esse lucro, obviamente, de forma proporcional, vai ser distribuído para essas pessoas. Então, você tem o produto no banco, que é o mesmo do Sicredi, o produto no banco mais caro, logicamente vai atender a sua necessidade, mas você vai pagar mais. E no final, esse lucro que você gerou para a instituição financeira, quem vai receber são os banqueiros, que a gente costuma mencionar dessa forma. No Sicredi você vai ter o mesmo produto, mais barato, às vezes mais rápido também, e esse lucro que você proporcionou para o Sicredi, proporcionalmente volta para você. Então, a nível de produtos e serviços financeiros, eu que vim de banco, posso falar também com propriedade nesse sentido, confesso que a gente tem as melhores soluções possíveis que a gente pode passar para os associados. Perfeito. Então, aqueles novos contadores que estão ingressando, né, saindo da pessoa física para a jurídica. Então, tem uma excelente oportunidade. Né? Excelente que oportunidade. hoje fica-se naquela questão, né, por conta da facilidade das contas digitais, então muita gente está se prendendo nas contas digitais e acabando com essa questão de relacionamentos, Exato. né? Diretamente na agência, que é totalmente diferenciado. Exato. Como a gente chega aí, a gente sente o impacto da inteligência artificial, como o povo diz, e eu acho que o povo está levando também uma extremidade muito grande dessa questão do comodismo, né? Ah, não precisa, abre muito fácil, não tem um relacionamento. Exato. Mas o que é que eu sempre oriento lá nos clientes, né? Que eu digo assim, olha, você está movimentando aí, mas aí você nunca vai ter uma linha de crédito, Isso, ele você só não tem vai uma ter um perna. financiamento, você não vai ter um Exatamente. capital de giro, Exatamente. você não vai ter uma referência, porque você não sabe quem é que está E o administrando. principal, você não vai ter o que o Rodrigo bem falou, peço perdão, Sheila, mas você não vai ter o principal, relacionamento. Não tem, porque Isso só quando sabe quando some precisa. dá algum programa, manda para e-mail, manda não sei para onde, Exato. manda não sei para onde e não fica, né? Só sabe E quando esse relacionamento que existe, né? Porque veja, num pequeno segundo aqui, quantas opções a gente viu que tem, né? Exatamente. Então, assim, a nível de produtos e serviços, o Sicredi ele está muito bem nutrido, digamos, nesse sentido. E tudo isso é basicamente uma das missões do Sicredi. Então, o Sicredi hoje ele visa muito essa questão do relacionamento. Isso é muito forte, inclusive, no relacionamento dos associados frente à cooperativa. O nosso clima organizacional também, só para vocês terem ideia, talvez vocês devam ter visto, inclusive, em alguma reportagem, enfim. O Sicredi hoje, no caso, ele recebeu o selo, que é o GPTW, que é o Great Place to Work, como a melhor empresa para trabalhar em 2024. Tá? Então, todos os anos, desde que eu passei a entender melhor sobre o que seria isso, o Sicredi ele vem ganhando esse selo. E agora em 2024 tivemos a honrosa surpresa de ser eleita a melhor instituição para se trabalhar no Brasil.
E esse clima, na verdade, organizacional, ele acaba refletindo justamente nessa questão do relacionamento. Nós trabalhamos diferente de banco também. Tá? A gente está de olho no associado, a gente não está de olho no cliente. Entende? Então, tudo isso favorece no fornecimento de alguma informação específica, de direcionamento de um produto específico. É um tratado para cada associado, cada um com a sua individualidade. É como se fosse assim, a gente dá uma consultoria financeira. Consultoria. Tá entendendo? Porque a gente pega, cada vez mais, assim, até com a inteligência artificial, um exemplo, quando a gente fala, eu quero um carro vermelho, a gente vai olhar, fica aparecendo vários carros vermelhos. Por quê? Porque o mercado de vendas, ele trabalha muito trazendo você para a sua necessidade. Ele não vai mostrar, se eu quero um carro vermelho, ele vai mostrar preto, branco, amarelo. Então a mesma coisa é a questão da instituição financeira do Sicredi. A gente não vai pegar, você vai lá querendo um crédito, aí a gente vai, como o pessoal faz, empurrar outro produto que não seja da sua necessidade. Que não seja o seu perfil. Que não seja o seu perfil, que não seja o que você está procurando. Ou fazer venda casada. Não, a gente de maneira nenhuma a gente faz isso. A gente primeiro procura entender a necessidade do nosso associado, né? Não, eu quero um exemplo, né? Uma empresa, eu quero comprar uma máquina. Então a gente vai ver qual a linha de crédito é melhor para que ele tenha uma taxa mais acessível para a compra daquela máquina. Não, eu quero para capital de giro, né? Eu quero para pagar o 13º. Então a gente vai ver qual o produto se adequa mais àquela necessidade. Por isso que a gente diz que a gente traz mais soluções financeiras, não é só produtos financeiros. Além da ética, a empatia, né? Então tem muito você se colocar. Até porque a gente está no mercado bancário hoje, isso eu posso falar com convicção, um pouco prostituído. A gente vê casos aqui, isso já é comprovado, de agência onde o gerente acaba orientando determinada operação de crédito de olho em determinada comissão. Onde manda para o contador para fazer uma retificação, aí o contador não faz, já tem outra pessoa na outra ponta que faz uma retificação sem o contador saber, altera ali uma declaração do simples, bota o faturamento lá em cima. Aí quando o contador no mês seguinte vai olhar, tá lá uma confissão de débito. Por quê? Aí quando você liga pro cliente, não, é que eu falei com o gerente de determinada agência. Isso tem acontecido muito com frequência. Fazer isso e ficou X% lá. Isso é uma coisa bem interessante, assim, que às vezes o pessoal não... Está se tornando comum. Que o pessoal não entende muito, sabe, pessoal? E às vezes o pessoal fica muito chateado, dizendo assim, porque é muito burocrático tirar um empréstimo ou por conta disso ou daquilo. É porque é o seguinte, cada vez mais, para as empresas, fica difícil a sonegação, né? Então, o que é que as empresas têm que fazer? Se renovar e melhorar a sua precificação, né? Não tem como, eu tenho que passar esse custo dos impostos para o produto, né? E melhorar a minha precificação, diminuir meu custo para que eu tenha um produto acessível para o cliente, certo? Mas que seja competitivo também. Então, o que é que a Sicredi traz? Assim, a Sicredi também, ela trabalha muito regulamentada. Isso é uma coisa muito boa. Ou seja, o MEI precisa ter as declarações do MEI, a declaração de faturamento assinada pelo contador. As empresas do Simples têm que ter o faturamento comprovado no PGDAS, né? As empresas do lucro real e presumido têm que mandar o balanço e o SCD e o SF, né, que é ali pelo SPED. Mas aí o pessoal fica perguntando que isso é burocracia, mas isso não é burocracia, isso é uma garantia que tanto a Sicredi tem como a empresa tem, que está sendo repassada as informações oficiais, né? Então, eu vou dar um exemplo. Um exemplo prático aqui. Eu tenho empresa, aí eu vou e digo, eu faturo 1 milhão, mas aí eu só coloco lá no faturamento 300 mil. E a Sicredi vai, em vez de te emprestar pelo documento oficial, ela vai te emprestar em cima de 1 milhão. Quando a tua capacidade financeira for prejudicada, né, e a empresa não puder pagar, como é que a Sicredi vai querer receber aquele valor? Se não é um valor oficial, né, foi um valor que você colocou ali. Então, assim, outros bancos têm recebido essa questão de faturamentos que são irreais. É o que justamente, né, tem só te atrapalhando um pouco, é o que a gente geralmente, né, Rodrigo? A gente recebe essas reclamações. Tem recebido muito. Tem gerente que diz até assim, não, deixa que eu vou ver aqui com o contador. Tem um contador aqui da agência que já resolve isso aqui para você. Tem pessoas, bancos também que recebem autodeclaração de renda, né? Então o cara diz, eu recebo 5 mil reais de renda, mas não é comprovada.
né? Então a gente indica que a pessoa faça uma declaração de imposto de renda, pague o imposto à Receita e traga essa comprovação para que também tenha uma garantia naquela operação que ela está querendo. Né? Ô Clint, abrindo uma brecha aí, nesse termo que você falou, e você como contador, a gente como contador aqui sabe disso. Quando a gente, hoje em dia, mais não, a gente está conseguindo, né, Rodrigo, que a gente tá, eu estou me referindo com o Rodrigo porque a gente está nessa parte bem operacional. A gente é muito abordado nessa questão, que a gente manda a declaração, não, esse daqui não, esse não, traga do seu contador o faturamento, peça que ele coloque tanto. E o cliente, né, Rodrigo, fica até induzindo para que a gente assine aquela documentação. E muita gente, às vezes, não tem essa questão do porte, está começando agora, não quer perder o cliente, às vezes é uma proposta indecente, né? E essa declaração chega até vocês. Nesse caso aí que você falou, que a capacidade da empresa é 300, vocês emprestaram 1 milhão. Esses 700 mil, quando vocês vão, bora dizer que vocês vão resgatar e entrar com a ação. A gente contador, nós contadores que está ali assinando, a gente não passa a ser correspondido por isso aí? Passaria a ser corresponsável. Né? Por isso que a gente exige que seja uma declaração não só assinada pelo contador, não só um faturamento assinado pelo contador, e também a declaração oficial que foi enviada para a Receita Federal, para ter essa garantia. Né? Então o contador ele passa também a ser, eu não sabia, né? não era bem assim, mas realmente o contador ele passa a ser. É por isso que eu digo assim, a contabilidade ela tem que se reinventar, ela tem que passar a ser uma contabilidade também participativa, coparticipativa. E consultiva, como você falou, vindo aqui a caminho do podcast. Né? E ela precisa ser uma contabilidade consultiva. Né? Eu não preciso só ser aquele guarda-livros ou aquele cara que emite o imposto. Eu tenho que ser parceiro da empresa. Então, para ser parceiro da empresa, eu preciso alertar. Né? Eu preciso fazer parte da gestão da empresa. Né? Preciso com essa coparticipação. E até aproveitando aqui também o gancho que você falou, essa questão de você mandar documentos que não são os documentos reais, faturamentos reais, enfim. Eu vou trazer aqui uma frase do nosso gerente regional de desenvolvimento, Robson Luna, que ele certa vez me disse: perca o negócio, mas não perca a sua ética. Então hoje é o que eu pratico, inclusive no meu dia a dia, de que eu prefiro estar perdendo o negócio, mas a fazer alguma coisa errada. Então isso, eu acho que essa frase ela veio bem a calhar aqui no momento. Tem uma colocação aqui, teve uma pergunta que eu recebi ontem, que eu vou trazer aqui. Mas essa eu queria só para finalizar essa questão PJ. Custo de Pix, como é que está o custo de Pix para PJ? Tá? Se puder entrar. Show de bola. E uma questão também que foi levantada, que é a questão Pronamp. A gente sabe que o Sicredi não opera Pronamp. Opera Pronamp? Pronto. Explica um pouquinho hoje como é que está a questão do Pronamp, a questão da taxa de juros e também a questão do custo do Pix. O Pix pra mim é hoje... novidade, eu não sabia que a Sicredi estava com o Pronamp. Não, pera. É porque existem, na verdade, alguns critérios. Respondendo à primeira pergunta, custo de Pix zero. Tanto para recebimento quanto para pagamento. Apenas o Pix, apenas no recebimento do boleto é que tem um custo, sim. Né, do boleto. Mas o Pix para transferência de recebimento e pagamento não. E também na máquina de cartão, na aceitação, também você pode receber e também no... Aquele QR Code que é gerado na maquineta, que para as operadoras de cartão de crédito, elas cobram eles taxa. Cobram. No caso, na Sicredi não é cobrado zerado. Isso é fantástico aí. Isso é muito bom. Show de bola. Na verdade, voltando à questão do Pronamp, o que é que acontece, Rodrigo? O Sicredi ele opera com todas as linhas que foram, inclusive, lançadas em prol da pandemia que tivemos. Tá? Então, o Pronamp é um deles. No entanto, existem alguns critérios que são observados na concessão do crédito, onde algumas empresas não se enquadram, e aí existe a sensação de que o produto não existe no Sicredi. O que é que o pessoal talvez também não entenda o que é o Pronamp? O Pronamp ele não é um recurso do governo. O Pronamp é um recurso que sai, digamos, do caixa ou do bolso do Sicredi. E aquele recurso, na verdade, ele precisa obedecer a alguns critérios de concessão. Chega muita gente lá na cooperativa pedindo o crédito do Pronamp com restrições no Serasa. Tá? Isso aí chega porque, inclusive, foram empresas que foram afetadas durante o período da pandemia que estão precisando, obviamente, de se reajustarem. E aí, quando esbarra nesses critérios, então automaticamente a operação de crédito ela é recusada. Tá?
Então, o que é que acontece? Só deixando aqui bem resumido. O recurso que vem do Pronamp não é do governo, ou seja, não é o governo que chega e lança mão daquele recurso para o Sicredi e o Sicredi repassa. Aquele recurso ele sai dos nossos números. E, logicamente, a gente, por ser uma cooperativa de crédito, a nossa responsabilidade sobre o crédito ela é muito diferente em cima do que os bancos aplicam de operações, né, de crédito relacionadas à taxa de juros. Então é aquela situação de que se eu estou emprestando 1 milhão através do Pronamp, a gente quer e precisa receber 1 milhão. Tá? Então a gente tem esses critérios de avaliação que são diferentes dos critérios dos bancos. Porque eu acredito que foi na própria divulgação do Pronamp, ele deixa claro que tem que chegar lá, vai liberar o Pronamp, que não vai ter restrição, inclusive de imposto, dessas questões todas. Exato. Só que a gente vê que na prática não foi isso. Exato. Né, que acontece. E assim, pessoal... Inclusive também muita gente quer a linha de crédito do Pronamp dizendo que tem tudo isso, mas não tem o faturamento. Exatamente. Porque o Pronamp não é liberado em cima de 30% tem que ser o faturamento oficial. Né? Entenda assim que eu espero que os ouvintes também entendam que os critérios, na verdade, eles existem, mas isso não é só um critério do Sicredi. Tá? Isso até o próprio programa ele já vem com alguns critérios, como você bem citou. O faturamento da empresa tem que atingir tal percentual para que ela possa aderir. Exato. Mas qual é a solução que nós temos para esses casos? De empresas que não estão enquadradas no Pronamp por algum critério não obedecido. O Sicredi disponibiliza de outras linhas de crédito. Tá? Que de repente tem uma taxa, que aí também foi uma pergunta do Rodrigo, que podem se assemelhar inclusive a uma taxa do Pronamp. Para mim o Pronamp também é uma pegadinha. Porque o Pronamp naquele assim, eu tenho 6 meses de carinho, mas quando você vê, a taxa de juros é baixa. Mas quando você vê, tem a Selic. Exato. Que quando você vai investir, fica uma parcela alta. Não pode, Que muitas vezes determinada gente não informa isso pro cliente. Não, informa não. Mas tem muitas vezes, está saindo um empréstimo caro, quando comparado a outras operações de crédito. Então, por isso existe a questão consultiva que o cliente bem falou. Né? A gente viu teve um caso lá recente que o cliente disse, eu vou estudar. Aí ele foi para 3 instituições. Foi a do governo, né? E foi para a privada. A diferença, não, esse daqui é bom, a do governo que eles utilizam, né? Que é a agência. Não, ficou uma taxa. Quando eu comecei, aí eles conseguem a carência de 1 ano. Eu disse, de 1 ano e outro banco, tem alguma coisa errada. Mas aí o que é que acontece? Ele tinha a carência de 1 ano, mas só foi em 24 meses. Entendi. Que no privado lá, ele pagava mais caro, mas foi em 5, carência de 6 meses, e lá, ele paga em 24 meses, que era o outro que ia dar com a diferença de 1 ano, era o valor de 3 parcelas que ele ia pagar no do privado. Acontece. Então hoje o Sicredi... Então, aí ele queria que eu desse conta como é, se estava na lei, como é que poderia dar. E assim, pessoal, a gente, falando de relacionamento, né? Quando a gente... Tudo é importante a gente falar sobre relacionamento. Mas eu digo assim, quando a gente está se conhecendo, né? Isso é para banco, isso é para namorada, isso é para o casal, isso é para quem seja. A gente precisa primeiro se conhecer antes do que a gente, né? De ter aquela confiança, relacionar confiança antes de pedir alguma coisa, né? Então às vezes o pessoal pensa muito, eu vou... A voz da experiência. É verdade. É verdade. Porque eu digo assim, então já pensou, você vai jantar com seu namorado ou com sua namorada, no primeiro encontro você já esquece a carteira em casa, qual é a impressão que você vai deixar? Então a mesma coisa, às vezes o pessoal já chega sufocado querendo um empréstimo na cooperativa, né? Sem abrir a conta. Sem que a cooperativa tenha aberto a conta. Não, antes de abrir a conta já diz, eu tenho direito a quê? Minha linha é o quê? Quanto é a taxa disso? Eu não quero pagar isso, eu não quero pagar aquilo. E eu vou dizer uma coisa a vocês, Exatamente. não que o Sicredi, não que você não possa chegar lá, porque chega muita gente lá e a gente atende. Eu queria comprar um veículo e eu não tenho a conta, a gente abre a conta e vê a questão do mercado e libera essa questão. As empresas também, a gente chega lá, cliente, eu queria, o Tiago, o pessoal que está lá, a Fernanda, que é a nossa gerente PJ, eu queria, para alavancar o negócio, qual a linha de crédito melhor, e a gente avalia e empresta. Mas às vezes o pessoal já quer assim, chegar sufocado, né, e dizer assim, achando que a gente é só uma financeira, que a gente só empresta dinheiro. E não é bem assim, né? A gente tem soluções financeiras. Não existe a questão da reciprocidade. Eu acho porque a Sicredi ela ainda está muito vinculada como se fosse um banco só para serviços médicos, né? Ela não tem ainda esse link de abertura. Às vezes quando eu ofereço, não, aquele banco de rico que é do banco médico. De rico, é banco de médico, né? Você chega lá, Ave Maria, nem parece estar no banco. Não parece. Tem muito essa visão, né, ainda. Eu tenho um cafezinho lá, eu tenho o melhor café de Caruaru é lá na agência Caruaru. Eu tenho café, eu tenho comodidade. Assim, pode tomar um café lá, segunda-feira, que o café lá de Dona Lu é o melhor café de Caruaru.
Caruaru, tem um cafezinho, você tem como ir no banheiro, né? Você tem uma salinha lá se você precisar de alguma coisa. Então, assim, tem toda essa comodidade, né? Você chega lá, não tem mais aquela coisa de banco cheio, de fila, né? De agonia e sem comodidade, né? O Sicredi tem essa proposta. Não existe formalidade, no caso. Você pode chegar lá na agência, como o cliente falou, você pode, de repente, marcar um horário com o presidente da instituição, para expor alguma ideia, para conversar com ele, para trocar uma ideia. Inclusive, tomar um café. Fui lá, fui para a sala dele. Pronto. Foi para a sala dele, né? Ele está lá bem acessível, é diferente de banco, que às vezes até para você chegar ao gerente da agência é uma jornada. Você tem que passar por várias... parece um jogo de videogame, você tem que passar por várias fases, né? Para chegar no chefão. Exatamente. Então isso é o diferencial também dentro de um sistema de cooperativa, principalmente na Sicredi Centro Pernambucano. Pessoal, também teve outra pergunta aqui. A gente já está chegando na reta final aí dos 10 minutos. Mas é importante a gente destacar isso daqui. Sobre folha de pagamento. Como seria o custo, se vocês operam folha de pagamento, se abre de repente a conta ali para os colaboradores, se tem custo para o colaborador, tem alguma modalidade de conta com tarifa reduzida. Fala um pouquinho dessa questão. Temos. A gente hoje, Rodrigo, tem o produto folha de pagamento também. O Sicredi, quando o associado ele tem a conta PJ e ele quer fazer o fechamento desse produto, a gente informa que todos os colaboradores da empresa, eles passam também a ser associados. Tá? Então, não é aquela ideia de que a empresa é associada e os colaboradores não são. Então, quando eles se tornam associados, o que é que acontece numa fase de associação de uma pessoa à cooperativa? Todos os associados lá do sistema Sicredi, de acordo com o nosso estatuto, precisam integralizar, ou seja, precisam depositar mensalmente um capital de R$25. Esse capital, para o pessoal entender, é a sua participação dentro da instituição. É aquilo que você paga para se manter sócio ao Sicredi. Então, todos os colaboradores, eles não vão ter uma distinção por ser colaboradores de uma empresa que é associada ao Sicredi. Então, eles também participam como sócios do Sicredi. Lembrando que esses R$25 que eles integralizam, eles são do próprio associado, que em caso de encerramento de conta, de repente ele foi desligado da empresa por algum motivo, ele leva consigo esse recurso. Logicamente não é de imediato, porque sobre o capital recai os juros ao capital, ou seja, esse capital ele é remunerado, e a cooperativa trabalha com a distribuição de resultados, que foi aquilo que a gente mencionou há pouco. Então esses associados eles também têm direito a receberem os juros ao capital, né, e a distribuição de resultados, proporcional obviamente àquilo que eles movimentaram. Então ele é um produto que, para a empresa, custo zero, certo? Então, dependendo de alguns critérios, a gente pode isentar a tarifa da folha de pagamento. E os associados, eles participam também ativamente, os colaboradores, eles participam também ativamente das decisões até da cooperativa. Eles podem ir lá expressar uma opinião durante as assembleias. Então ele tem os direitos iguais aos sócios da empresa, à própria empresa e ao associado que não tem folha de pagamento. Então é um associado comum que vai ter todos os acessos aos produtos e serviços. Então o produto lá para a gente, ele só frisando, ele é um produto que pode chegar a custo zero para as empresas, mas lembrando que a pessoa que entra como colaborador dessa empresa também é sócio do Sicredi. Perfeito. Mas a gente também tem, assim, paralelo a isso, para essa questão envolvendo a folha de pagamento, departamento pessoal, a gente também tem dois produtos muito legais. Rodrigo, bem rapidinho, né? Está chegando ao fim. Se tivesse plateia aqui, o pessoal tava, todo mundo tinha escutado, né? Que o papo tá tão legal. E um assunto bem extenso, né? Foi tão legal que fluiu. E assim, a gente tem dois produtos bem legais. Um é o VR, que é o Vale Refeição, né? É um produto bem legal para as empresas. Por quê? Porque para a empresa não tem custo nenhum, custo zero para a empresa. E a empresa às vezes quer dar um aumento ao colaborador, quer melhorar a folha de pagamento, e às vezes por conta da questão da tributação em cima da folha, acha muito oneroso, né? E aí, então eu ia dar um aumento, mas não vou conseguir, porque senão os impostos vão comer tudo, né? Então ele pode dar um cartão alimentação à pessoa, que é muito legal, muito interessante. Uma pesquisa diz que 50% das empresas que pagam um salário mínimo, esse cara que ganha um salário mínimo, 50% um salário mínimo é de alimentação, que ele tem um custo, né, para viver. Então, eu oferecendo um cartão alimentação, eu não pago nada para as empresas, as empresas menores, né? E para as empresas do lucro real, eu posso até
ter um desconto de 4% no imposto de renda. Então isso é uma questão muito legal e a empresa não vai pagar nada, vai só recarregar lá e dar para o funcionário. Mas aonde é que o cartão vai ganhar? Quando o funcionário dele for passar lá no mercado, o mercado tem que pagar um percentual lá, a bandeira do cartão. Mas para a empresa não tem custo nenhum. E outra coisa bem interessante, muito legal mesmo, é a questão do consignado privado. Né? Porque às vezes o colaborador tem um sonho, eita, eu queria. Todo mundo tem um sonho, eita, eu queria comprar uma motozinha, né, Tiago? Eu queria fazer o meu casamento, eu queria comprar um terreno, eu queria fazer uma viagem. E às vezes eles acham que a empresa ela tem dinheiro para tirar do capital de giro e fazer. E muitas empresas fazem isso. Até com pena, né? Não é com pena, mas eu digo assim, até por ter uma boa. Consignado na época da Unicred. Até por ter uma boa relação, com o colaborador. Só que esse custo, às vezes, a empresa não comporta. Então, o Sicredi ele tem esse produto de consignado privado, como é que faz? O colaborador vai lá no Sicredi, pede um empréstimo, e o Sicredi manda para a empresa e a empresa desconta em folha. E pega esse valor e repassa para o Sicredi. Então, isso aí é uma coisa muito boa. Aí, às vezes, as empresas podem dizer assim, não, mas e se o colaborador sair? A empresa vai ficar com esse débito? Não, se o colaborador sair, aí fica o colaborador que saiu e o Sicredi agora nas negociações daquele pagamento. Ele precisa ser correntista. Precisa ser correntista também. Porque quando vai abrir a folha, né? Ele já passa acaba a ser se tornando sócio. Então aquela despesa de R$25, ela passa a ser mensal. Porque não seria... Dele, né? Porque ele passa a ser um correntista. Não seria uma despesa, né? Porque, como eu disse... Investimento. Eu falo de investimento porque assim, você vai dar aquele valor ali que ele vai ficar ali, você vai botando de 25, ele vai render pela taxa Selic. Às vezes rende mais do que o investimento. Né? Então ele vai render pela taxa Selic. E a distribuição de crédito também vai para essa conta capital. E aí quando você sair, você não vai sair só com o que você colocou. Você vai sair com o que você colocou, com o que foi... Vai render mais que o FGTS, com certeza. Com certeza vai ser muito mais do que o FGTS. Né? Exatamente. Então a gente também tem esses dois produtos, achei importante para ajudar aí no departamento pessoal. E assim, ficou claro, ficou óbvio que o Sicredi pode e é um parceiro aí para os contadores, isso é fato. Tem os mesmos serviços com taxas menores que os bancos. E eu tenho certeza que vocês estão abertos aí para todos os nossos associados da CAP que queiram ir até a agência, tomar o café de Dona Lu, é o café. O melhor Lu, café de Caruaru. Vai fazer fila segunda-feira. Vai fazer fila lá na Depois você vai saber com ela. Não, eu já vou hoje dizer assim, aumenta o estoque de café aí, porque segunda-feira o pessoal vai tomar um cafezinho. Mas muito bem. Mas assim, já viu que é bem claro, né? Tem tudo que um banco normal não só é um banco para médico, né? Não é banco para médico, não é atende banco de jeito nenhum. A gente hoje atende desde a alta renda até aquela pessoa que está ali começando agora. E assim, o nosso lema não é só dinheiro, é ter com quem contar. A gente tem relações mais próximas, né? A gente tem uma relação muito boa com a CAP, a gente está participando aí de eventos da CAP, mas também, se os associados, os contadores associados da CAP chegar lá na cooperativa Zé Clint, precisamos de um evento de educação financeira para a PF, precisamos para os nossos colaboradores, precisamos de uma palestra ou uma oficina de educação financeira para as empresas, para elas poderem rastrear o lucro, saber onde é que está o lucro, ou outras coisas, ou como usar esses produtos e soluções financeiras. A gente faz essas oficinas, a gente faz essas palestras e ajuda o pessoal a melhorar esse entendimento tanto dos colaboradores, das pessoas físicas, como das pessoas jurídicas. Inclusive, deixando já em primeira mão, né, agora no mês de março, do que a gente faz, o Dia das Mulheres, e a Sicredi já está conosco nessa parceria de gestão financeira voltada para a mulher. Vai ser uma parceira nossa para o evento. Estava em off, mas já que você aí tocou no assunto, a gente está fechando e breve associadas, estamos aí com essa palestra financeira, principalmente voltada para as mulheres, né? Muito bom. Então eu acredito que vai ser um marketing vai ser muito show de bola. Isso é o que diferencia muito a gente. E também é um projeto que a gente levou para o Edson também, que aí a gente ficando para o ano que vem, a gente está fazendo
ações, essas oficinas. Muito bom. E assim, isso é o que diferencia muito, isso é o que orgulha muito a gente a participar do Sicredi. É trabalhar com projetos sociais. Agora, final de ano, a gente tem o Natal Solidário também, que a gente escolhe uma instituição financeira, uma instituição carente daqui de Caruaru, para a gente fazer um Natal Solidário, levar o Papai Noel, levar brinquedos, a gente arrecada brinquedos dos nossos associados para levar para o pessoal. Tem esse vínculo com a sociedade e também tem esse vínculo de comitês, né? Essa questão de desenvolver o cooperativismo feminino, né? O MEI, o microempresário, o pequeno empresário que quer crescer ali, aquele cara que quer empreender, né? Como também atender toda essa demanda que o pessoal precisa de soluções financeiras. Perfeito. Pessoal, a gente vai finalizar. Eu vou deixar Sheila fazer o encerramento, mas antes quero agradecer a vocês que são de fato amigos, pessoas próximas minhas. Vocês são pessoas fantásticas, sempre dispostas aí, tanto a atender parte pessoa física, pessoa jurídica, sempre com muita atenção. Então, agradeço a vocês, todo esse companheirismo, toda essa atenção que vocês tanto fornecem para mim, para minha pessoa, como para meu escritório, como para meus clientes, para a CAP. Então, muito obrigado e eu deixo para a nossa presidente. Eu vou deixar os meninos aí se despedir e depois eu faço o agradecimento final. Bom, pessoal, queria agradecer a vocês, né? Estamos entre amigos, né? É um prazer, é um orgulho para mim ser contador, é um orgulho trabalhar na Sicredi, é um orgulho fazer parte do sistema de associativismo, de cooperativismo e também fazer parte da CAP. A gente precisa, nós contadores precisamos ser mais unidos, né, pela classe, apoiar o associativismo e o cooperativismo. E aonde quer que vocês estejam, eu trabalho na instituição financeira, então estou levando a instituição financeira para a contabilidade, né? Então, cada um que trabalhar numa área diferente também traga essa área diferente para dentro da contabilidade, que com certeza vai fomentar a contabilidade e vai fortalecer essa parte contábil do cooperativismo e associativismo. Muito obrigado, fiquei muito feliz mesmo. E muito feliz também, queria agradecer a meu parceiro aqui, Tiago, muito competente, né? Ele é um gerente muito competente lá. Vocês viram aí, né? E a gente é muito feliz em trabalhar junto lá no Sicredi. E esse grupo do Sicredi realmente não é por acaso que a gente ganhou o prêmio, né? Então a gente tem esse clima. E esse clima também a gente sente também com vocês da ACAP. É como eu disse, estamos entre amigos. Por isso que eu fiquei muito feliz pelo convite. Muito obrigado a vocês dois. Obrigado, Cliente. A recíproca é verdadeira, viu? Com relação ao que você falou, é um excelente profissional que atua lá na cooperativa. Entramos quase na mesma época. Foi. E somos formados na mesma faculdade, inclusive, só que com um ano de diferença. Mas obrigado pelas palavras, digo mesmo a você. Queria agradecer a Rodrigo, a Sheila também pela oportunidade. Para mim é algo novo, como eu havia dito, eu nunca tinha participado de algum podcast. E para mim, assim, foi uma experiência sensacional. Queria também falar para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo que a Sicredi Centro Pernambucano, ela não atua só em Caruaru, tá? Hoje nós temos 8 unidades de atendimento espalhadas do Agreste ao Sertão do Estado. Então a gente vai ter agência aqui em Caruaru 2 unidades, vamos ter em Gravatá, vamos ter em Arco Verde, Serra Talhada, Garanhuns, Belo Jardim e Santa Cruz do Capibaribe. E todas com o mesmo direcionamento, o mesmo propósito de atender todos os associados de forma igualitária, humanitária, como a gente também costuma mencionar, e levando as melhores soluções financeiras. Então, para mim, fiquei muito feliz também por estar participando desse momento, né, e dizer aos associados, ou aos propensos associados, que a Sicredi Centro Pernambucana vai estar de portas abertas. Caso alguém queira também entrar em contato com a gente através do telefone, nós temos o 2103-8892, onde toda a equipe de atendimento vai estar preparada e pronta para passar as principais informações ou tirar todas as dúvidas que venham surgir. Então, Rodrigo, muito obrigado, Sheila, e estamos à disposição. E chegamos agora ao final do nosso podcast, Fala Parceiro, um assunto, como vocês estão vendo aí, de assim... O tempo foi curto para a nossa demanda, né? Porque no dia a dia que a gente vai surgindo. Então, acredito que todos nós 4 ficamos em casa. Foi um bate-papo muito leve. Um bate-papo que, assim, que traz muito suspense e muita responsabilidade por falar em financeiro, mas ele fluiu de forma leve. Então, quero agradecer muito em nome de Edson também, que é parceiro nosso, de Jaque,
que é parceiraça nossa também. Tiago, prazer em lhe conhecer, Obrigado. seja bem-vindo. Prazer é todo meu. A CAP está de porta aberta para receber Obrigado. você. Clint já é de casa, é nosso contador, né, também. Então, muito obrigado. E a meu companheiro, meu vice, Rodrigo, por ter conduzido aí mais um bate-papo ótimo. E deixamos aqui o agradecimento especial ao Armazém da Criatividade por estar nos disponibilizando esse espaço para a gente. Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Curte lá, clica e vamos assistir mais uma edição do nosso ACAPcast.